Os Lord Sith foram usuários da Força extremamente contrários aos Jedi, e recorriam ao lado sombrio da Força para ganhar poder. Por séculos lutaram contra os Jedi com o objetivo de exterminá-los. Em paralelo a isso, fizeram diversas atrocidades pela galáxia como a escravidão. Os Sith consagrados recebiam o título de Darth, que em resumo é traduzido como Lorde das Trevas, assim como simbolizava seu status entre eles e os seus inimigos. Diversos aspectos definiam Sith: força, poder, habilidade, sabedoria. Isso os destacavam entre os demais nos tempos do Império, o que despertava inveja, já que os Sith se entregavam aos seus sentimentos, resultando em conflitos internos e contribuindo para o fim de sua ordem. Em um momento, passaram a atuar escondidos, a ponto da Ordem Jedi acreditar que estavam extintos, mas no oculto, elevaram seu poder e se tornaram cada vez mais fortes. Indiretamente, os Sith são mais poderosos que os Jedi, por não haver restrições em sua doutrina. Muitos deles acabaram utilizando isso para adquirir mais poder, e por seus aliados de joelhos. Hoje veremos quais são os Lord Sith mais poderosos do universo canônico. A presença. O espírito de uma Lady Sith em um holocron que ficava no templo em Malachor V. A sua raiva lhe dá força, lhe dá foco. Você vê de forma clara o que os seus amigos não enxergam. Não há conhecimento sobre sua vida física, mas por um tempo foi indiretamente mestra de Ezra Bridger, o ensinando os caminhos do lado sombrio. Afirmando a Ezra que conhecimento é poder, ela era capaz de ativar a arma, que era o Templo de Malachor, e destruir toda a vida. Esse holocron permaneceu em Malachor por séculos, e foi a responsável pelo massacre dos Jedi e Sith que travaram a batalha no local quando ativou a estação de batalha. Ao contrário do que se pensava, um holocron não é apenas um tipo de biblioteca com informações. Tanto o holocron Jedi quanto o Sith exercem um enorme poder dentro de si, principalmente quando unidos. Assim como holocrons passados, era possível que o espírito dessa Lady Sith pudesse possuir o corpo de alguém, como o próprio Ezra, e trazer mais atrocidades à galáxia como nos tempos antigos. Darth Maul foi um Zabrak datomiriano que foi aprendiz de Darth Sidious anos antes do bloqueio de Naboo. Treinado como uma arma, foi doutrinado para odiar os Jedi e derrubar sua ordem. Maul nasceu na Era da Regra dos Dois, e toda sua jornada como aprendiz foi oculta dos Jedi. No momento de revelar sua existência, ele foi derrotado por Obi-Wan Kenobi durante a Batalha de Naboo. Mais de 10 anos depois, Maul ressurge vivo, pronto para executar sua vingança contra Obi-Wan e os Jedi. Ao lado de seu irmão, quem tomou como aprendiz, iniciaram a formação de seu império. Conforme seu poder aumentava, se tornava uma ameaça para o seu antigo mestre, que resolveu confrontá-lo, capturá-lo e torturá-lo. Ao escapar de suas garras, Maul estava decidido a frustrar os planos de Sidious. Ele foi capaz de ver o futuro e descobrir que Anakin Skywalker seria a peça-chave para sua vitória. Ele está sendo preparado há muito para o seu papel como o novo aprendiz do meu mestre. Após o Grande Purgo, ele concentrou-se em sua família do crime, enquanto procurava uma chance de realizar sua vingança. Inclusive, enganou Ezra Bridger para que aceitasse ser seu novo aprendiz. Após a tentativa de vingança contra Sidious através de Vader, Maul foi então em busca de Obi-Wan Kenobi, que marcou seu último encontro com o Mestre Jedi. Como treinado como arma viva por Sidious, Maul era extremamente habilidoso com o sabre de luz, principalmente com lâmina dupla. Devido a toda a sua habilidade em combate, ele preferiu utilizar a força só quando necessário, um dos motivos pelo qual ele não foi capaz de utilizar os raios da força. Mas uma habilidade da força que ele era realmente hábil eram as várias formas da telepatia, tanto que conseguiu usar em Obi-Wan Kenobi em seus momentos finais, para saber a quem ele estava protegendo. Durante seu tempo em Dathomir, aprendeu algumas práticas da magia das Irmãs das Trevas, incluindo o feitiço de vidência. Uma das poucas demonstrações de seu real poder foi durante a Batalha de Zambar, quando lançou uma grande onda de força que destruiu diversos droids de batalha.
À medida que o lado sombrio crescia na galáxia até o fim das Guerras Clônicas, seu poder e brutalidade também aumentavam, como demonstrado ao desviar os blasters de Bo-Katan com facilidade. Assim como sua fuga do Cruzador durante a Ordem 66 contra os soldados clones e destruindo o Hyperdrive. Lord Momin foi um homem de espécie desconhecida, estudante do lado sombrio e escultor. Quando criança, seu trabalho artístico já impressionava e, inclusive, ele acabou sendo preso por causa de alguns deles. Muitos consideravam seu material repulsivo e perturbador. Ele foi libertado pela Lady Sif Daf Shah, o transformando em seu aprendiz. Desde cedo, Momin acreditava que era inigualável e que deveria estar sempre acima de qualquer um, inclusive de sua mestra. Ele também acreditava ser maldição chamar alguém ou ser chamado de mestre. Unindo ambos os pensamentos, não pensou duas vezes, assassinou sua mestra e decidiu trilhar os caminhos Sith sozinho. Seu desejo maior no lado sombrio era conseguir prender cada pessoa no pior momento de suas vidas, só para fazê-las sofrer. Ele conseguiu criar uma super arma capaz de atingir toda uma cidade para cumprir esse objetivo, mas antes de usá-la, os Jedi conseguiram detê-lo. Nesse momento, ele perdeu o controle da energia necessária para usar a arma, e seu corpo físico acabou sendo destruído, restando apenas sua máscara que guardava sua essência. Com essa mesma quantidade de poder, a máscara era capaz de possuir quem se aproximasse. Anos mais tarde, com a ajuda de Darth Vader, essa consciência com um novo corpo foi capaz de projetar e construir uma fortaleza que sintonizava a energia do lado sombrio. Ela conseguiu ressuscitar seu antigo corpo físico original, e durante um breve duelo contra Vader, ele foi esmagado e morto definitivamente. Momin era bastante habilidoso com o sabre de luz graças a Shah. Para ativar sua super arma, foi necessário que ele utilizasse a energia dos raios da força, que eram liberados de uma forma que só ele sabia. Conde Dooku, Darth Tyrannus. Um Jedi humano durante a Era da República Galáctica. Em seu tempo como Jedi, o Conde foi aprendiz do mestre Jedi Yoda. Ele passou 70 anos servindo a Ordem, quando começou a perceber que os Jedi estavam se desviando de seu caminho, assim como o mergulho da República na corrupção. Quanto mais o tempo passava, mais decepcionado ficava. Foi só após o desastre na Batalha de Galindran que ele decidiu abandonar a Ordem de vez. Retornando para o seu planeta natal sereno, ele conseguiu recuperar o seu título de Conde na Casa Real após derrubar o seu irmão corrupto. Foi nessa época que ele se uniu ao seu mais novo mestre, Darth Sidious, que o renomeou como Darth Tyrannus e o fez o líder da Confederação de Sistemas Independentes. Após o bloqueio de Naboo até o início das guerras, sua maior prioridade foi recrutar novos sistemas estelares para integrar e fortalecer a aliança. No mesmo período, o Conde contou com dois aprendizes, General Grievous, o comandante supremo de seu exército, e a Sage Ventress, sua assassina pessoal. Ao longo da guerra, pode ser visto suas habilidades e poderes tanto em ação quanto em desenvolvimento, bem como seu lado Sith falando mais alto. Mais de uma vez, Darth Tyrannus pensou em trair ou quase traiu seu mestre. Mas em sua segunda tentativa de sequestro ao chanceler, Dooku acabou sendo assassinado por Anakin Skywalker a bordo do cruzador Mão Invisível. Em seu tempo como um Jedi, o Conde foi considerado o segundo melhor instrutor de sabre de luz de sua época, ficando atrás apenas de seu mestre. Extremamente hábil em várias formas de combate, se especializou na forma 2, na qual se tornou um dos melhores espadachins que a galáxia já viu, sendo considerado uma ameaça pelo próprio Sidious e seu mestre, Darth Plagueis. Toda essa destreza em combate, ele repassou para os seus aprendizes, Grievous, que se tornou um temido assassino de Jedi, e Ventress, que chegou a derrotar grandes nomes da Ordem, como Kit Fisto. Diferente da maioria dos Lord Sith, nunca se viu o Conde com os famosos olhos de Sith, isso porque ele conseguia se manter bastante calmo diante de diversas situações, uma vez que os olhos amarelos acontecem quando o sensível é completamente tomado pela escuridão. Uma marca registrada de seu poder são os famosos raios da força, que utilizava com frequência. Foram raros os duelos que o Conde não tenha utilizado para enfraquecer o inimigo e ganhar vantagem. E como se não bastasse, ele era capaz de utilizá-los em conjunto com a telecinese,
para levitar ou lançar o inimigo para longe. O estrangulamento e a persuasão também não ficavam para trás. Dukan os utilizava na maioria das situações em que se sentia ameaçado de alguma forma. Lord Adedu foi um Sith antigo conhecido como o Deus-Rei Imortal de Prakeeth, de espécie não identificada. Muitos acreditavam que ele era um tipo de antepassado do título Darth. Ele considerava seus Sith subordinados inimigos e acreditava que eles quisessem reivindicar suas tradições e rituais Sith para si. Estando certo, ele foi traído e derrubado, sendo forçado a fugir para Moraband. Ele fez seu planeta natal, Prakeeth, seu reino pessoal, governando por séculos. Antes de sua morte física, armazenou toda a sua sabedoria em um Holocron Sith, onde também contava com seu mais misterioso segredo, a capacidade de enganar a morte, transferindo sua essência para outro corpo. Seu título como Deus-Rei Imortal de Prakeeth veio por conta de um culto Sith chamado Malevolência, que ele mesmo fundou. Após sua morte, seu legado foi uma lenda sobre seus incríveis poderes. Essa lenda era tão famosa através da galáxia que a Ordem Jedi tentou apagar qualquer história, referência e resquício de sua existência, para que não influenciasse possíveis sensíveis à força a seguir o lado sombrio. Apesar de tanto esforço, séculos depois, rumores de sua existência ainda eram fortes. O núcleo das doutrinas de Darth Adedu foram baseados nas de Kernes Moore, se tornando mais habilidoso que o normal em habilidades comuns da força, principalmente na criação de ilusões. Mas se aprofundou mesmo nos estudos da cura através do lado sombrio e na tentativa de burlar a morte, desenvolvendo a técnica da transferência de essência, que é considerada a imortalidade tecnicamente. Seu Holocron foi criado com suas próprias mãos, e ambos eram tão interligados que quando o dispositivo entrou em contato com seu corpo após sua morte, foi capaz de ressuscitá-lo. Nesse Holocron, ele também depositou o Cristal Kyber de seu sabre de luz. De acordo com Darth Wylock, seu verdadeiro poder estava em sua mente, não em seu corpo. Natural de Apatros, Orla Exterior, Dessel viveu como um simples mineiro e era desprezado por seu pai, que o chamava de Bane. Ele teve a ajuda de seu amigo Groshik para fugir do planeta após matar membros da República e se unir à Irmandade das Trevas. Lá ele serviu como um soldado de infantaria até ser identificado como um sensível à força. Foi levado para a Academia Sith em Moraband e rapidamente se tornou um dos melhores alunos da academia. Após estudar os conhecimentos do Holocron de Darth Revan, Bane foi um dos responsáveis pelo fim da Irmandade das Trevas, na qual ele havia perdido sua fé. Com o fim dos Sith, Bane pôde criar sua própria ordem, instalando a regra dos dois, onde só podem haver 2 Sith por vez, um mestre e um aprendiz. Darth Bane se tornou um duelista de sabre de luz mortal quando treinado pelo mestre de lâminas Cassim, e após adquirir sua armadura de orbalisco resistente a sabres de luz, ele se especializou na forma agressiva de Jinso. Ele também era muito poderoso com a força. Desde que era mineiro em Apatros, ele já fazia o seu uso, mesmo sem saber do que se tratava. Em seu pouco tempo na academia, ele era um dos alunos mais qualificados e passava horas lendo os textos Sith, conhecimentos que eram descartados por vários outros alunos. Isso devia-se ao desejo de ser um grande e poderoso Lord Sith. Passava a maior parte de seu tempo praticando, chegou a receber ensinamentos particulares sobre o lado sombrio e acabou se destacando e aperfeiçoando suas habilidades. Em apenas meses na academia, passou com facilidade a alunos veteranos. Ele tinha também um grande poder telecinético, surpreendeu vários Lord Sith com seus raios da força tão potentes que matava instantaneamente qualquer um que entrasse em contato com eles. Era capaz também de atrair o medo e a angústia de outros para aumentar o seu poder. Altamente determinado, ele também foi capaz de forçar o Holocron de Adedu a revelar seu conhecimento, uma vez que o guardião do Holocron tentava se proteger do Lord Sith. Sem falar que Bane era poderoso o suficiente para realizar a transferência de essência e enviar o seu espírito para outro corpo. Originalmente Anakin Skywalker, Darth Vader foi um grande Jedi durante a Era da República. Apelidado de o Herói Sem Medo, ele foi o maior general Jedi das Guerras Clônicas.
Anakin iniciou nos caminhos Jedi bem tarde, aos 10 anos. Foi bastante criticado e zombado por seus colegas padawans, mas devido ao seu interesse, superou muitos deles e se tornou um poderoso Jedi quando consagrado cavaleiro. Ele havia se apaixonado por Padmé Amidala ainda antes de entrar nesses caminhos, algo estreitamente proibido na Ordem, mas devido ao retardo em seu treino, ele burlou essa regra. Isso foi só um passo para o lado sombrio. No fim da guerra, ele já havia perdido sua Padawan, boa parte da sua fé na Ordem e já tinha sido manipulado o suficiente por Palpatine para que cedesse à escuridão. Sendo consagrado Darth Vader, Anakin e seu novo mestre trouxeram fim à Ordem Jedi e à República, erguendo o primeiro Império Galáctico. Como Lord Vader, sua força, habilidade e poderes estiveram mais fortes do que nunca. Sem restrições, ele causou devastação por onde passou. Assim como Anakin, Vader continuou a ser um excelente duelista de sabre de luz, apesar das modificações por conta de seu novo corpo, bem como continuou a ser um exímio piloto de caça. Durante os 19 anos que se seguiram desde sua transformação, Vader teve como prioridade caçar e eliminar os Jedi sobreviventes do expurgo, e eliminar também qualquer vestígio de sua existência. Desde Skywalker, Vader era naturalmente talentoso com o sabre de luz. Adepto da forma Xi'an, ele atualizou para a forma 2 com traços da forma 5, devido aos seus movimentos limitados. O resultado foi uma combinação completa de uma forma rápida, pesada e agressiva, derrotando seus inimigos com facilidade. A habilidade da força mais utilizada por ele era o estrangulamento, geralmente com oficiais do Império que fracassavam. Hábil com a telecinese, também era bastante perceptivo e intimidador. Ele aprendeu a utilizar o seu novo corpo em seu favor, unindo a força natural de suas partes mecânicas com os poderes da força, se tornando mais forte que o normal, aprendendo também a canalizar sua força, aumentando sua velocidade. Naga Sadow, um antigo Lord Sith que liderou o Império Sith durante a Grande Guerra do Hiperespaço, contra a Imperatriz do Sistema Corus e a Ordem Jedi. Durante essa guerra, ele conseguiu desencadear as estrelas do aglomerado Kron e formar a supernova Kron, devastando diversos sistemas próximos, incluindo o planeta natal da Ordem Jedi, Ossus. Sadow foi treinado pelo Lorde das Trevas Simmons e levou o Império Sith à quase dominação galáctica, além de ter sido um forte candidato a Lorde das Trevas, sucessor de Marka Ragnos. Foi aí que tudo deu errado para ele. Sua projeção de ilusão em batalha foi quebrada, mudando o curso da guerra. Sadow conseguiu fugir para Yavin 4, onde o povo Massassi o admirava, apesar de serem maltratados por ele. Eles haviam construído templos em sua homenagem. Ele permaneceu por décadas lá sozinho, praticando alquimia e construindo complexos nesses templos, antes de adormecer seu espírito num altar. 600 anos depois, foi despertado por Freedon Nad, a quem revelou seus segredos antes de ser destruído por ele. Além de Lord Sith, Sadow também era um poderoso mago das trevas, bastante lembrado por ser um mestre da alquimia Sith. Através dela, ele era capaz de distorcer a ordem natural do universo em seu favor, assim como foi capaz de transformar seres vivos em bestas monstruosas e mortais. Também conseguia canalizar sua energia para realizar maiores demonstrações de poder da força, como causar supernovas e explosões solares. Ele era tão habilidoso na criação de ilusões que podia projetar centenas delas de uma só vez a anos-luz de distância, apesar de não conseguir sustentá-la quando era desconcentrado. Como um estrategista brilhante, ele não participava diretamente do conflito. Sondava seu inimigo, encontrava o seu ponto fraco e atacava com tudo. Revan foi o Padawan na Ordem Jedi e aprendiz da Mestra Jedi Kreia. Tinha uma fome insaciável por conhecimento e rapidamente se tornou o aluno mais promissor da Ordem. Durante as Guerras Mandalorianas, ele era um cavaleiro Jedi e desafiou o Conselho assumindo o nome de Revan e liderando seu movimento para combater os Mandalorianos, como um comandante supremo do Exército da República. Com isso, ele conseguiu livrar vários planetas dos Mandalorianos por meio de compromissos morais e devastadores, adotando práticas do lado sombrio. Derrotou também Mandalore o Último, líder mandaloriano em apenas um combate. Ordenou a ativação da superarma Gerador de Massa Sombria
destruindo ambos os exércitos e vencendo a guerra em Malachor V. Aclamado herói ao lado de seu amigo Malak, seguiram para as regiões desconhecidas, onde descobriram um Império Sith escondido, se uniram ao Imperador Vitiate e se tornaram Lord Sith. Como mestre de Malak, os dois criaram seu próprio Império Sith, retornaram para a galáxia conhecida e declararam guerra contra a República e a Ordem Jedi. Em meio à guerra, Revan quase morreu e foi pego pelos Jedi, que conseguiram trazê-lo de volta para a luz. Ele passou a lutar contra o próprio Império, derrotando Malak em combate. Revan era conhecido por ser muito inteligente e carismático, gênio militar, tinha um enorme pensamento tático e grande líder. Um dos principais motivos pelo qual ele criou seu movimento foi o seu desejo de defender a República e a sua raiva da recusa do Conselho Jedi em agir contra os Mandalorianos. Além de sua determinação e carisma, que renderam seguidores que pensavam como ele, a maioria o aceitou como líder sem questionamento. Sua fome insaciável por conhecimento o levou a ser um campeão em combate da Ordem Jedi, além de seu imenso poder. Em seu auge, ele era invencível no campo de batalha. Mestre em quase todas as formas de combate, foi consagrado por muitos o maior guerreiro de sua época. Apesar de suas habilidades, ele não era capaz de superar ataques numerosos. Além de, batalha após batalha, seu interior ia se destruindo, e o que facilitou a sua queda para o lado sombrio. Darth Sidious, o imperador do primeiro Império Galáctico. Sheev Palpatine nasceu em uma família bastante influente em Naboo. Encontrado por Darth Plagueis, foi treinado no lado sombrio para ser um Lord Sith, renomeado como Sidious. Utilizando Palpatine como sua figura pública, ele subiu bastante nos degraus da política e passou a representar o seu planeta natal no Senado da República. Sidious nasceu na Era da Regra dos Dois, portanto, só podia existir ele e o seu mestre. Ele o matou e tomou seu lugar, adotando Maul como seu primeiro aprendiz. Anos mais tarde, durante o bloqueio de Naboo, Palpatine foi eleito chanceler da República Galáctica. Pouco tempo depois, nasceu a CSI, e Sidious comandou ambos os lados. Quando as guerras clônicas explodiram, seu poder estava no auge. Apesar das tentativas, nenhum de seus inimigos conseguiram impedi-lo. Ele acabou sendo um dos pouquíssimos Lord Sith a cumprir seus planos. Nos anos que se passaram, ele passou a ser referido como um imperador. Apesar de ser o principal responsável por todo o Império, ele gastou boa parte de seu tempo encontrando a forma de enganar a morte. A mais viável foi justamente a clonagem. Quando derrotado na segunda Estrela da Morte, ele foi capaz de transferir sua consciência para o único clone que obteve sucesso durante os experimentos. Mas ele ainda não era um hospedeiro totalmente pronto para receber o seu poder. Então, conforme o tempo passava, esse novo corpo se desintegrava. Os cultistas Sith Eterno iniciaram a corrida para criar um novo corpo capaz de comportar o seu espírito Sith, resultando em seu filho, um clone tão fraco quanto o anterior. A última esperança era a sua neta, naturalmente forte o suficiente para comportar a transferência. No tão aguardado momento, ele descobriu que ela era parte de uma díade na força. Uma díade contém o poder da própria vida, capaz de dar ao corpo debilitado a força necessária para trazê-lo de volta. De qualquer forma, ele foi derrotado por sua neta, que o trouxe um fim definitivo. Diferente de seu mestre, Palpatine era extremamente habilidoso com sabre de luz, sendo um dos maiores duelistas Sith de seu tempo. Não descartando nenhuma das formas de combate, ele era formado em quase todas até onde se sabe. Ele dominava a telecinese. Prova disso é a forma como guardava seus sabres de luz, capaz de levitar e manipular objetos com facilidade, assim como suas demonstrações de estrangulamento. Palpatine era bastante hábil com a alquimia Sith, que aprendeu com seu mestre, sendo capaz de causar ilusões extremamente realistas. Durante as guerras clônicas, o lado sombrio era tão forte e impactava seus poderes de tal forma que ele conseguiu ver que o Conde estaria treinando Ventress para juntos destruí-lo, assim como viu a excursão de Mestre Yoda a Moraband. Sidious era tão forte e conectado ao lado sombrio que conseguia usar os olhos de Sith a hora que desejasse. A principal habilidade que fazia uso eram justamente os raios da força. Os utilizava para diversos fins, além de torturar e matar, como demonstrado em Exegol.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais. Então, até a próxima e que a força esteja com você.